Certo. Gabriel Tuller, o mago dos podcasts. Checklist para começar um podcast topzera. Checklist, anota aí, hein? Pega o papel e caneta, vou esperar você pegar o papel e caneta. Pronto, pegou. Não, você já tá no celular, você já abriu aí o Keep do Google, já fez aí. Primeira coisa que você precisa pensar antes de fazer um podcast. Primeira coisa é o seu objetivo com o podcast. Por que você tá fazendo, por que você tá começando a fazer seu podcast? Escreve aí seu objetivo. Qual que é o objetivo? É você ser reconhecido no mercado? É você conversar com outras pessoas sobre os assuntos que você gosta? É você contar a história da sua empresa ou contar a sua história a partir de determinados assuntos? Beleza, já tem seu objetivo. Segunda coisa, qual que é o seu fator de sucesso ou o que é sucesso para você nesse ponto do podcast? Se você está fazendo um podcast de forma despretensiosa, então talvez o número de ouvintes não seja, ou a retenção deles não seja lá a sua prioridade na hora de medir o seu sucesso. Mas se você está falando sobre os assuntos que são profissionais e você quer se posicionar no mercado, então talvez você tenha que ficar muito mais atento a esses números, ao que eles dizem para você, quantos downloads você tem. Então você vai pensar em estratégias de atingir mais pessoas a partir daí. Então, beleza. Terceira coisa é você pensar em 5, 7, 8, 10 assuntos que são os assuntos que mais te fazem pergunta, se é da parte profissional, quais são os assuntos que mais te perguntam sobre aquele assunto que você está fazendo, sobre a sua área profissional. Então, se você é nutricionista ou se você é um designer que fala sobre marca, pode pegar lá o checklist basicão de o primeiro contato que o cliente tem com você. O que é a marca, o que você faz, o que ela pode fazer por você, como a marca pode me ajudar a me posicionar no mercado, por que é importante investir na minha marca, como eu posso fazer, enfim, você vai pensar em os assuntos aí mais latentes quando você está, quando as pessoas têm contato com você aí, quais são as dúvidas que ela tem e tudo mais. Depois disso, aí sim que você começa a pensar em equipamento. E aí você vai pensar no microfone, aí você vai pensar no seu lugar de gravação. Se vai ser no seu computador, você pode comprar um microfone USB aí de 100, 200 reais aí, que seja, e ele já vai te entregar uma qualidade muito boa. E aqui um adendo sobre microfones é que microfones que têm basicamente o mesmo preço, não vai ter muita diferença entre um e outro. Qual que é melhor, o microfone de 100 reais ou de 120? Cara, vai ser basicamente a mesma qualidade de áudio aí de microfone. Não se preocupa muito com isso, não. Você só vai começar a perceber essas diferenças depois de, primeiro, muito tempo produzindo, e segundo, quando você tem contato com um microfone que é muito mais caro, absurdamente mais caro, aí sim você consegue ver a diferença entre um e outro. Até lá, não se preocupe com isso. Compra um mais barato aí que está dentro do seu orçamento e mete bronca. Aí, se é no celular, você vai pensar em gravar no seu celular. E aí aqui um outro adendo sobre a gravação é você pensar no seu ambiente de gravação mais do que no preço do microfone que você está pagando aí. De nada adianta você ter um microfone condensador de estúdio se você grava em um ambiente que é muito barulhento, porque ele vai pegar, o microfone vai captar todos os ruídos e barulhos que estão aí ao seu redor. Então preocupe-se com o seu ambiente de gravação. Grava aí no seu escritório, com cortina, tapete, livros, tudo que vá preencher esse espaço aí para não ter paredes lisas que possam rebater o seu som. Tô sofrendo com isso aqui. Porque meu escritório tá bem vazio aqui ainda. Eu enchi de um monte de coisa aqui para ver se abafa. Né? Tô sofrendo com isso ainda, tô consertando. Então, pensa aí no ambiente de gravação que é sucesso. Depois de gravado, aí você pensa na edição, no estilo de podcast que você vai querer fazer. Se você quer dar um trato melhor na edição, você pode, das duas uma, ou gastar tempo aprendendo a editar, ou gastar dinheiro pagando alguém para editar para você. Então, Perfeito. são essas duas formas aí de você fazer a edição do seu podcast a partir da estética que você vai querer escolher. Se é, por exemplo, mais voltado a partir do Flow Podcast, por exemplo, ele é uma transmissão ao vivo que depois é transmitida em formato de podcast, é disponibilizado em formato de podcast. Não existe edição nenhuma ali de podcast, de música, de nada. Tudo o que foi ao ar ao vivo é o que está sendo colocado em formato de podcast. Ou você pode optar por fazer uma edição mais ao estilo Nerdcast, em que vão ter músicas de fundo, vão ter blocos, vai ter uma inserção aqui e ali e tudo mais. Pensado na edição, você usa o Anchor,
que ele vai fazer a disponibilização do seu podcast da maneira mais rápida, fácil e simples possível do seu podcast aí para as plataformas de podcast. Se você não quer aprender a mexer na ferramenta do Anchor, você pode contratar alguém para fazer isso para você, e alguém que seja um produtor de podcasts, talvez esse que vos fala, talvez, mas você pode contratar alguém para fazer essa parte de configuração em plataformas e depois só te entregar o podcast finalizado para você aí. Você só se preocupa com chamar convidados e fazer a gravação da melhor forma possível. Depois de editado, aí sim, você pode publicar nas suas redes sociais aí da forma que você achar mais interessante. É um checklist um pouco longo, mas eu tentei ser o mais breve e rápido possível aí.